Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos. Vamos começar a fazer o Evangelho aqui no Grupo Espírita André Luiz. Queremos convidar todos para fazer com a gente. Chama aí quem estiver em casa, na família. Se puder, ainda avisa os amigos, porque a gente quer fazer essa corrente de luz mesmo, para que levar esse Evangelho na sua casa, no seu lar, e fazer uma transformação através dessas palavras, através dessa energia. A gente chegou aqui no André Luiz, hoje é domingo, né? 8 horas da noite, é um dia de trabalho bem intenso aqui, né? A gente tem mais ou menos 300 pessoas que frequentam o André Luiz nesse horário. E há muitos e muitos anos a gente faz esse trabalho aqui, então eu cheguei e vi isso tudo vazio, eu fiquei bem emocionada, assim, me deu um aperto no coração, mas eu sei que a gente está junto, a gente pode não estar fisicamente junto, mas a gente está todo mundo ligado por essa vontade de melhorar, por essa vontade de transformar. Então, que sintamos todos aqui agora, juntos comigo, ouvindo essas palavras, junto com o Léo também. E logo, logo a gente vai estar todo mundo junto aqui novamente, materialmente, fisicamente, se abraçando, se cuidando e ajudando um ao outro. Bom, o tema hoje do nosso Evangelho, capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Esse Evangelho que é feito no GEAL a cada domingo, ele está com a programação feita já há 2 anos. E quando a Érica falou que nesse domingo, né, cumprindo a escala que nós nos comprometemos, seríamos nós dois, eu perguntei para ela qual o tema, ela me falou e a gente achou super interessante o tema ter caído justo nesse domingo. Sim. Porque mais do que nunca nós estamos, uma boa maioria, estamos, vamos dizer assim, isolados, né, na companhia dos nossos familiares, muitos dos pais, das mães, padrastos, também com filhos, né, irmãos. Então essa passagem a gente achou muito interessante como ela vem nesse momento em que nós estamos obrigados, né, a estar tão próximos, e quão importante é esse capítulo do Evangelho que nós vamos fazer aqui hoje. E a gente comentou em casa, fazendo o Evangelho, que realmente não tem enganos. Que hoje estamos aqui para falar disso e há 2 anos eles já sabiam que a gente ia ter esse assunto. Eu vou começar a ler e a gente vai conversando sobre o Evangelho, tá? O Evangelho pode ser feito no lar, não tem nenhum tipo de ritual, ou não precisa por mesa, toalhas, nada disso, tá, gente? É o Evangelho, é leitura, é oração. Você pode pôr um copinho de água para fluidificar. E a gente está sempre distribuindo folhetos de como fazer o Evangelho no lar. A Andrea diz que semana que vem ela tem um trabalho disso, de levar os evangelhos no lar, na casa das pessoas. Ela vai fazer um passo a passo, mas eu já falo para vocês, o mais importante é estar com o coração aberto, tá? Não é o momento no evangelho de apontar o dedo para ninguém. Olha, tá vendo? Eu tô falando que você não fez isso. Viu? É você. Não. É o momento da gente olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo, porque nós somos a nossa responsabilidade, tá bom? Eu vou começar a ler, tá, gente? Quem quiser, é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, piedade filial. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar a seu próximo sem amar a seu pai e a sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso
que o amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Como o Léo estava falando, esse é um momento que a gente está tendo que olhar muito para essas relações muito próximas nossas, de pai, mãe, irmãos, filhos, que eu costumo dizer que é a nossa tropa de elite, é onde a gente vem realmente aprender, onde a gente vem realmente espiar, onde tem as nossas relações, assim, nas nossas relações mais próximas, onde a gente não pode dizer, tem ex-filho, tem ex-pai, tem ex-mãe. Então, é nesse momento que a gente realmente, aqui no plano material, é onde a gente percebe aonde estão as nossas questões, né? O que a gente tem que realmente aprender e melhorar. E essas situações a gente só é colocado junto com esse pai, com essa mãe, com esses filhos, para que a gente possa aprender e evoluir junto e resgatar essas relações. E nesse resgate dessas relações, se Jesus vem para dizer que a gente deve amar ao próximo, que a gente deve respeitar o próximo, perdoar o próximo, imagina esse próximo que é quem te deu a vida, quem é esse canal. E quando a gente fala desse respeito, desse amor, é muito mais profundo do que simplesmente uma subsistência. É algo realmente do que um pai e um filho fazem por uma criança. Eles fazem, normalmente, espera-se que faça de tudo para essa criança, né? Que provenha todas as necessidades, não só as necessidades emergentes, mas as necessidades de educação, de amor, de conforto. E quando os pais vão envelhecendo, a gente tem que ter esse mesmo amor por eles. E nesse momento em que muitos estão juntos, não porque querem, porque têm que ficar, ou mesmo estando longe, porque hoje a distância também é um ato de amor, né? Porque a gente não pode, a gente sabe que o grupo de risco tem um grupo de risco muito grande a partir dos 60 anos. Então a gente não pode ficar andando por todos os lugares e levar qualquer tipo de questão física para esses nossos parentes mais velhos. Então a questão hoje de estar distante também é um ato de amor. Mas mesmo distante ou mesmo junto, a gente pode olhar isso com muito mais amorosidade. Como? Fazendo uma ligação, perguntando como é que tá, assistindo numa necessidade material, se for possível. E tem milhões de formas. A gente tem a tecnologia. Hoje a gente falou com um monte de gente, né, que são pessoas caras, nossa, através do celular, através da imagem. E realmente, assim, é um momento que a espiritualidade está convidando a gente a se interiorizar dentro de nós e dentro dos nossos lares com os nossos mais íntimos. Vamos falar alguma coisa? Não, pode ir seguindo, depois eu falo. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitar, é também os assistir na necessidade, é lhes proporcionar o repouso na velhice, é os cercar de solicitude como fizemos por nós na infância. Eu acabei de falar isso, né? Como é que é usar a empatia? Como é que eu gostaria que os meus filhos me tratassem quando eu ficasse mais velho? Como é que eu gostaria que as pessoas, que se você não tem filho, as pessoas que vão cuidar de mim quando eu estiver mais velho, como eu gostaria que elas me tratassem? É um exercício também de se colocar no lugar do outro e de empatia, porque a gente tem aqui as nossas leis universais são perfeitas de colheita e plantio, de plantio e colheita, de ação e reação. Então a gente não vai plantar amoras e colher goiaba. O que a gente estiver plantando vai ser fruto da nossa colheita. E com toda certeza você pode dizer, mas hoje o que eu passo, o que eu vivo é muito... Eu não fiz por merecer isso, eu sempre fiz de tudo pelas pessoas, pelos meus pais, pelos meus filhos, e eu recebo muita ingratidão.
Nós que somos espíritas, e eu imagino que quem está assistindo aqui também tenha essa convicção, de que nós não vivemos somente o que temos nesta vida, nós também somos resultados e colhemos coisas de outras vidas. Então, se a gente está passando por coisas que a gente não consegue ver o que é, qual é a razão disso, você pode começar a pensar que isso pode ter razões em vidas passadas, em coisas que você causou, assumiu. E nesse momento, você está tendo que resgatar. Então você está sendo castigado? Não. Tudo que acontece, gente, é para que a gente aprenda e não faça novamente. Então, se você está sofrendo algum tipo de ingratidão, é para que você perceba como isso é duro e não passe isso para frente. Comece a transformar isso e, a partir disso, rompa esse ciclo. Porque muitas vezes a gente, na dor, o que a gente faz? A gente repassa a dor. Eu não fui amada, eu não vou amar. Meus pais não me deram isso, eu não vou dar. E a gente vai repassando muitas vezes um ciclo das nossas relações também de casal, ciclos imitando, né, inconscientemente os pais. Então é importante a gente trazer tudo isso para a consciência e romper esses ciclos, principalmente esse ciclo da gratidão, tá? É importante a gente lembrar, às vezes a gente olha nossos pais, né, isso os mais novos, como sendo exemplar da perfeição, porque é isso que eles nos cobram. Geralmente os nossos pais e mães, eles sempre tentam nos levar para aqueles caminhos que eles acham que são os melhores. E muitas vezes a gente não concorda com isso, os filhos, né? Diversas vezes. E a gente também tem que exercer essa caridade, porque os nossos pais, apesar de mais experientes, de ter vivido mais que nós, eles são pessoas e têm imperfeições que nem nós. Não existe essa de super-herói. E a gente precisa exercitar essa caridade com os nossos pais. A indulgência. A indulgência. A indulgência de perceber que o outro é falho e o outro pode ser o seu pai e a sua mãe. Erra, assim como você também. Erra como filho, claro. Erra como marido, erra como mulher, erra no trabalho. A gente está buscando se melhorar. Isso é importante a gente perceber, mas a gente ainda tem um bom caminho pela frente. E qual é o nosso papel como espírita? Ver essas relações como uma forma de aprendizado mútuo. Os nossos pais têm muito a nos ensinar, mas nós também temos muito a ensinar aos nossos pais. E isso sempre com muita humildade, né? De que nós como os espíritas, né? Nós somos espíritos milenares. Vivemos aí diversas encarnações e em algumas coisas temos mais experiências que os nossos pais e vice-versa. E isso a gente sempre tem que exercitar essa troca, sempre com muita humildade, com muito amor, com muita caridade. Exercer essa caridade da compreensão da dificuldade dos nossos pais. Muitas vezes os nossos pais nos cobraram determinadas condutas, né? E muitas vezes os pegamos eles fazendo exatamente o contrário, porque são humanos como nós, né? Eu sempre falo para os meus filhos, e tem coisas que infelizmente, da mesma forma como só quem tem um calo num dedo vai sentir a intensidade daquela dor, tem determinadas coisas, determinadas responsabilidades, determinadas frustrações que só quem é pai e mãe, só quem foi pai e mãe vai saber, né? E eu falo sempre com meus filhos que ser pai e mãe, sem dúvida, ser pai no meu caso, é um dos maiores desafios da minha vida, porque a gente sempre está tentando fazer o melhor, mas nem sempre o melhor é aquilo que a gente pensa, porque também nós somos falhos. E nesse momento de que nós estamos, vou até fazer uma brincadeira, né? Sendo colocados todo mundo num Big Brother, que está todo mundo confinado, né? É hora de realmente a gente olhar para isso. Há muito tempo os espíritos vêm dizendo para a gente que nós estamos entrando na era de regeneração. E todos disseram que não ia ser fácil essa transformação, né? De provas de expiações para a regeneração. E esse momento a gente está vendo que muitas coisas vão acontecer para que a gente possa realmente olhar para dentro de nós e começar a fazer essa modificação. Porque a Terra vai ser regenerada conforme a gente também for sendo regenerado. E ela vai cobrar. E nós temos que fazer a nossa parte. Voltando aqui para o nosso Evangelho, principalmente para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam quem cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morra de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada? Deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável? Menos mal
quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a viverem o resto de suas vidas fazendo os trabalhos de casa. Caberá aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Sua mãe, ao embalá-los no berço, cobrou-lhes o leite em que os alimentavam? Contou suas vigílias quando estavam doentes e passos que deu para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. Devem-lhes também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, as atenções, os cuidados carinhosos, que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. É fazer para o outro que a gente gostaria que realmente fizessem para nós. Nós gostaríamos que alguém nos tratasse, alguém que a gente viveu, que é da nossa família, que nos tratasse achando que a gente só precisa do mínimo necessário, ou que nos tratasse como um empregado na casa, ou que nos colocasse num fundinho. São exemplos, né? Mas infelizmente isso realmente acontece. Então é olhar, como a gente está falando de pai e mãe e de pessoas que não são pai e mãe, de repente biológico, mas que cuidaram, como um avô, uma avó, uma tia, um irmão, quem cuidou, né, realmente, olhar para essas pessoas e como a gente gostaria de ser tratado, como se trata uma criança. Mas eu não fui tratado assim. Ótima oportunidade para exercer o perdão e se transformar e modificar, começar a dar. Mas eles não são gratos. É sempre entre você e Deus, é o teu aprendizado. O outro vai aprender, talvez com o seu exemplo, talvez, e na hora dele. Mas você pode aprender e se transformar e ir evoluindo. E essa responsabilidade da nossa evolução e da transformação só cabe a nós, não tem como outra pessoa fazer. Então comece você a perdoar, a você a transformar. Muitas vezes as pessoas acham que quem perdoa, quem desculpa é fraco, mas quem perdoa e quem desculpa é o mais forte. Ele conseguiu perceber que ele fica livre, ele se liberta disso, que o outro vai ter que ver com Deus depois, vai ser questão dele com Deus, dele com o universo, tá? Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral e muitas vezes se obrigaram a duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza uma outra existência em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Aqui é até interessante a gente não esquecer sempre que a palavra principal do Espiritismo, né, a base em qual se assenta o Espiritismo, é o amor. E quando a gente fala aqui, né, quando o Evangelho fala infeliz do ingrato porque será punido com a ingratidão e o abandono, isso não é, que a gente não veja isso como um castigo, como aquele Deus punitivo, né, aquele espírito que pune. Na verdade, é uma consequência daquilo que a Érica falou, da lei da ação e reação, né? Do que a gente planta, para o nosso aprendizado, né? O que é que a gente está plantando? Como disse a Érica, então nós temos uma relação com nossos pais hoje e não construímos uma boa relação por qualquer que seja a razão, e os nossos filhos estarão a presenciar essa relação. O que estamos ensinando aos nossos filhos ao ter uma relação ruim com os nossos pais, né? Então isso pode ser um plantio. E aí essa ingratidão e esse abandono pode vir nessa própria vida, por não termos aí plantado o amor, ainda que com todos os desafios e dificuldades, de lidarmos com pessoas imperfeitas, né? E aí a gente ter essa questão de não saber vencer, não vencer esse processo de evolução que nos é exigido como espírita, de tentar ser um pouco melhor a cada dia. É um esforço mesmo, né? Não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. É um esforço mesmo. E eu acho que esse próximo parágrafo que o Léo vai ler, ele fala... É o parágrafo mais difícil, porque não é fácil mesmo,
Acho que a gente tem uma idealização, né, de pai e mãe, e não só a idealização, tem muitas pessoas realmente que sofreram abandono, maus tratos, tantas coisas que a gente não pode deixar de dizer pintando um mundo de cor-de-rosa. Mas como a constelação mesmo, né? Eu faço uma brincadeira antes do Léo começar a falar, não é nem uma brincadeira, é um convite. Vamos ver se o pai e a mãe de vocês fizeram um bom trabalho? Vamos ver, Léo? Vamos sim. Vamos. Então eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos. Isso. Fechem os olhos, procure uma posição confortável. Faz uma respiração profunda. Pronto, pode abrir os olhos. Vocês estão aqui, me assistindo, me ouvindo, respirando e cheio de oportunidades. Vocês sobreviveram até aqui. Agora a responsabilidade é de vocês. Então, pai e mãe fez um bom trabalho, deu a vida a essa oportunidade que é pedida a tantos espíritos na erraticidade, a oportunidade de vir aqui e espiar, provar, recuperar, melhorar. Então, acho que é hora da gente sair do papel de vítima e entrar no papel de somos responsáveis. O que aconteceu comigo faz parte da minha história, mas o que eu posso fazer daqui para frente para ser melhor e me melhorar? Sim, porque se a gente não está satisfeito com o que nos foi feito pelos pais, pelos nossos cuidadores, padrastos, madrastas, irmão, tia que por acaso exerceu esse papel, tá aí o grande desafio. Se nós criticamos essa postura, nós temos o poder e a responsabilidade de fazer diferente, de mudar a nós mesmos, que é a nossa primeira obrigação e aquela que, na verdade, sobre a qual nós temos o poder. A gente não tem compromisso, não podemos mudar o outro, mas temos o dever de tentar mudar a nós próprios. Então, seguindo aqui, diz o seguinte: alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, para os estranhos, pode, no segundo, considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Como a Érica disse, os nossos pais nos deram a vida, nos deram a oportunidade de, claro, com todos os desafios dessa existência, evoluirmos, mudar aquilo que nós não estamos satisfeitos e chegar até aqui. Chegar até aqui. Que a gente deixe para o universo, para Deus, o nosso rancor, o nosso ódio, a nossa vingança, e fique conosco a amorosidade, o perdão, pelas imperfeições que nós também temos, e que através disso a gente possa começar a espalhar amor e modificar, seja o que aconteceu conosco, começar a modificar a partir daqui. Essa história, essa vida, é isso que esse planeta de regeneração está convidando a gente, para a gente olhar as coisas com mais amor, para a gente ter mais amor e olhar para o outro como um ser que também quer ser amado, respeitado, cuidado, mas que também erra, assim como cada um de nós. Pode ser que o erro do outro seja diferente do seu, porque o outro é uma pessoa com outra história, desde outras vidas, com outro pai, outra mãe, outra criação. Então os erros dele não são os mesmos que os meus, mas ele erra e eu erro. Essa é a verdadeira empatia, é eu me colocar no lugar do outro sabendo que eu não sou o outro, mas que eu também, se estivesse no lugar dele, eu poderia errar tanto quanto ele. Então, o convite hoje, que a gente está dentro de casa, né, ou que a gente está longe, é a gente tentar fazer um pouquinho mais e olhar para tudo isso
com olhares assim de amor. Esse amor que Jesus tem por nós, que nos ama incondicionalmente, independente do que a gente faça, Jesus continua nos amando. Esse amor que Ele veio nos ensinar e que nós ainda estamos tão distantes. Você quer falar mais alguma coisa? Não, podemos ir para a nossa oração. A gente vai fazer uma prece final, tá? Você desliga a luz, Serginho, ou não? Faz acesa mesmo? Faz acesa? Então tá. Aliás, gente, eu queria agradecer ao Serginho, que ele é a pessoa que está mais trabalhando aqui. Ele vem toda quarta e todo domingo aqui fazer essas gravações. Então, nossa, muito obrigada, viu, Serginho? Você está ajudando a levar a palavra para muita gente em casa e isso é incrível. Como eu disse, eu cheguei aqui, eu fiquei muito emocionada e eu fico emocionada com os meus colegas, meus amigos que trabalham comigo, né? O meu marido que está aqui do meu lado, que a gente faz em casa, faz aqui. E eu tô com muita saudade desse trabalho. Espero que logo estejamos todos bem e aqui de volta, né? Porque isso tudo vai passar. Lembra que o Chico sempre fala? Tudo passa? Vai passar. Então vamos fechar os olhos, todo mundo. Faz esse exercício na tua casa, tá bom? Ouve só minha voz. Ouve só minha voz. Fecha os olhos. Respira profundamente. Pensa que do meio do teu peito sai uma luz intensa, uma luz cheia de amor, de paz, de compaixão. E essa luz vai crescendo e vai inundando toda a tua sala, toda a tua casa. Essa luz cheia de paz, cheia de amor incondicional que você tem dentro do teu ser, vai se espalhando por todo o teu bairro, tua cidade, teu estado. E essa luz chega e pega todo esse nosso país, aumentando mais, porque essa luz não tem fim. E ela cresce, porque esse amor e essa paz são imensos e infinitos. E ela cresce e ela envolve todo o nosso planeta Terra. E quando ela envolve todo o nosso planeta, ela vai chegando a cada ser vivo que aqui habita e vai levando tudo isso de bom, vai levando esperança para todas as pessoas que estão doentes nos hospitais, que estão preocupadas nas suas casas, seja com qual doença for, com diagnósticos de doenças graves. Ela vai chegando a todas as pessoas que estão nos seus lares, com medo da recessão, passando dificuldades financeiras. Vai chegando nas pessoas nas ruas, abandonadas, solitárias. Ela vai chegando em todos os seres, nos animaizinhos, nas plantas, porque somos só um, somente um, unidos nesse amor do Pai. E que cada ser nesse momento vai entendendo a sua conexão e começando a perceber que é parte de um todo tão grande. E com essa luz, cada um vai sentindo o amor, esse amor do Pai incondicional por cada um de nós. E com esse amor, a gente vai encerrando esse momento do Evangelho e mantendo os nossos lares de bons fluidos, e que esses bons fluidos e que essa energia positiva de amor, de luz, de paz, de compaixão, de esperança começa a ser partilhada por todos, a todos os momentos, aonde a gente for, e que essa oração possa encontrar todos os cantos do planeta e que possamos fazer ela todos os dias, todas as horas e todas as noites. Que assim seja, meu Pai. Assim seja. Agradecer então a oportunidade de estar aqui, dizer que quarta que vem, às 8 horas da noite, teremos o Evangelho novamente, vai ser a Andréia Silvestre, nossa querida trabalhadora, que vai fazer, e a gente vai revezando como puder para estar aqui, né? Sim. E aí, agora que a gente alimentou o nosso espírito, vamos também lembrar que tem muitas pessoas que precisam também do alimentar o corpo, né? Precisa também de uma palavra amiga, e vamos verificar na nossa mente o que podemos fazer por as pessoas que estão passando dificuldade, e essas dificuldades podem ser as mais diversas,
E verificar, eu aprendo muito com a Érica, em uma das frases que ela fala, quando a gente se depara com algumas situações difíceis ela fala para mim: vamos agradecer que estamos na posição de ajudar e não de sermos ajudados. Então, verifique se você, nesse momento, ocupa essa posição de alguém que pode ajudar. Veja o que você pode fazer. Nesse momento difícil, se lhe for possível, continue pagando as suas contas, continue pagando, se possível, gente, se possível. Continue pagando as pessoas que trabalham para você. Continue honrando seus compromissos, se lhe for possível. Todos nós vamos sair desta situação materialmente mais pobres. Isso é um fato. Agora não é o momento de mantermos, né, um ciclo de acúmulo. Na verdade, o Espiritismo fala que nunca é, né? Então vamos. Se a gente sair espiritualmente mais fortalecido, vai ter sido barato. Vai ter sido barato. Então vamos pensar nisso. O que a gente pode fazer? Cada um pode fazer alguma coisa. Uma cesta básica, uma palavra, um auxílio. Pergunta para aquela pessoa que você sabe que pode estar sem emprego, pode estar porque é autônomo, se ela está precisando de alguma coisa. Estou sempre aqui, qualquer coisa me chama. Você não precisa falar de forma que humilhe o outro. Né? Inclusive, se vocês souberem de alguém que está passando necessidade nós estamos aqui fazendo uma campanha. Exatamente, no centro nós estamos aí preparando, temos alimentos para doar, então entre em contato. Se você não pode, o ideal é que criemos nesse momento uma grande corrente de solidariedade, cada um fazendo o que pode, né? E às vezes o que você pode é exatamente dizer para alguém que precisa: olha, procura um André Luiz, né? Procura a gente pelas redes sociais, pelos contatos. Eu estou sempre tanto no Face quanto no Insta. A gente está, né, Serginho? Sempre olhando, sempre vendo. E de quarta-feira e domingo às 8 da noite nós estamos aqui. Se alguém quiser trazer doação também, com todo o cuidado de higiene, de álcool gel e tal, a gente recebe essas doações, faz uma higienização, faz uma triagem e leva para quem precisa. Tá bom? Gratidão, gente. Obrigada, Serginho. Obrigada mesmo, todo mundo.